Então, vamos à nossa revisão de conteúdo para as nossas atividades avaliativas do primeiro bimestre, certo? Lá na página, a gente vai iniciar para a revisão do conteúdo do capítulo 1. Nós temos as atividades de revisão dessas atividades avaliativas do primeiro bimestre, 3 conteúdos: os pronomes personais sujeto, lá na página 11, os substantivos, página 28, e lá a infografia, página 35, tá? Então, nós vamos rever hoje esses 3 conteúdos, relembrar esses 3 conteúdos que nós estudamos e para as nossas avaliações do primeiro bimestre, certo? Então, pega teu material, lá no primeiro capítulo do primeiro bimestre, conteúdo do primeiro bimestre, certo? Aí nós temos, lá na página 11, começamos com contenido linguístico 2, os pronomes personais sujeito, tá? Ok, aí nós temos, lá na página 11 também, nós temos uma tabela com os pronomes pessoais sujeitos e a classificação desses pronomes, tá? Então, quando nós falamos de pronomes pessoais sujeitos, nós estamos nos referindo àquelas palavras que se utilizam para indicar durante um discurso quem está falando, a quem se está falando e de que ou de quem se está falando, tá? Então, esses pronomes pessoais sujeitos, nós temos uma classificação de 3 pronomes no singular, 3 pronomes no plural. Lembra? Nós temos aqui também a variação desses pronomes na terceira pessoa para masculino e feminino e na segunda pessoa do plural e na primeira pessoa do plural também variação feminina, tá? Então, a gente tem aqui no singular primeira pessoa, John, segunda tu, usted e ele ou elian, tá? Masculino e feminino. Plural, nosotros e nosotras, vosotros e vosotras, ustedes e ustedes, ellos ou ellas, tá? Então, yo, tu, ele, nosotros, vosotros e ellos, tá? Com variação de plural para a terceira pessoa do singular e para a primeira, segunda e terceira pessoa do plural, certo? A gente tem aqui algumas observações com referência ao uso desses pronomes, tá? Então, usted e usted concordam com verbos de terceira pessoa, certo? Uma segunda observação, na primeira, na segunda e terceira pessoa do plural, tá? Nosotros, vosotros e ellos, se faz referência a homens e mulheres, se utiliza a forma masculina. Então, se dentro de um contexto eu estou me referindo tanto a homens quanto a mulheres, eu vou utilizar para isso o pronome masculino, tá? Aí a terceira pessoa do plural. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Nosotros, vosotros e ellos, tá? Ok? Então, mais uma terceira observação. O pronome de segunda pessoa, vós, configura o chamado voseu pronominal. O que é o voseu pronominal? É um tratamento informal em alguns países da Hispanoamérica, principalmente e mais comum na Argentina e no Uruguai, tá? Voseu, tá? Então, é a substituição, o voseu é a substituição do pronome tu pelo vós, ok? Então, o que nós temos com relação aos pronomes sujeitos são essas observações e esses pronomes, só relembrando, tá? Seguido aos pronomes sujeitos, nós vamos ter lá na página 28 os substantivos, tá? Mas antes a gente precisa relembrar os artigos que acompanham os substantivos, tá? A gente sabe que os artigos, eles se classificam em definidos e indefinidos, né? Então, os artigos definidos, eles são dois artigos.
El e lá. El masculino, lá feminino, artigo definido. Plural de el, los. Plural de lá, las. Então, el, los, lá e las, certo? Os artigos indefinidos, e una, plural de unos, plural de una, unas. Aí eu tenho masculino e feminino também, né? Essa variação de gênero e número para os artigos definidos e indefinidos, certo? Uma observação aqui com relação algumas observações com relação ao uso desses artigos, tá? Olha lá. Palavras femininas no singular que começarem pela letra A ou pela sílaba HA tônica, ou seja, forte, se utiliza com esse com o artigo na forma masculina el e entendeu? Então, se eu estou diante de uma palavra que se inicia por A ou HA, eu vou utilizar antes dessa palavra o artigo masculino, seja ele definido ou indefinido. Tá? Então, eu não vou usar... Ah, mas se a palavra é uma palavra feminina, não tem problema. Por exemplo, água. Água é uma palavra feminina, mas água é iniciada por A tônica. Então, se esse A aí é uma sílaba tônica, eu não vou usar o artigo definido lá. Eu vou usar el água e não la água, tá? Por quê? Para evitar essa repetição do mesmo som ao final e ao início de uma outra palavra, tá bem? Aí eu coloquei alguns exemplos, por exemplo aqui, ó. El águila ou águila. El hada ou hada. E não la águila, uma águila, la hada, uma hada. Para evitar essa repetição do mesmo som. Então, eu vou utilizar diante dessas palavras iniciadas por atônicas ou HA tônicas, ou HA, artigos masculinos, tá? Por mais que elas sejam palavras femininas, certo? Aí eu tenho uma outra observação, uma segunda observação aqui abaixo. O artigo lo em espanhol é um artigo neutro. Ele não é o masculino, o singular de los. O singular de los é o artigo el. Lo é um outro artigo, ele é um artigo neutro, que não tem nada a ver com o artigo definido, tá? Então, lo é um artigo neutro e se utiliza diante com adjetivos, advérbios, pronomes e preposições, tá? Então, quando eu estou diante de adjetivos, de advérbios, pronomes e preposições, eu vou utilizar o artigo neutro lo. Nunca eu vou utilizar o artigo lo diante de um substantivo. Por quê? Porque quem eu utilizo antes do substantivo, diante do substantivo, é o artigo definido. Por exemplo, eu digo no português o gato, artigo substantivo gato, artigo definido masculino o gato, né? Então, no espanhol, gato, substantivo, então eu vou utilizar antes desse substantivo o artigo definido. E o artigo definido do espanhol é qual? El gato, e não lo gato, porque lo é um artigo neutro e não é artigo definido, e eu não utilizo o artigo neutro antes de substantivo. Eu utilizo artigo neutro somente antes de adjetivos, advérbios, pronomes e preposições, tá? El gato, tá? El gato, não se esqueçam, diante de substantivo, eu utilizo o artigo definido, tá? Nunca artigo neutro. Aí eu tenho alguns exemplos de usos aqui, 2 exemplos de usos do artigo neutro. Então, lo, olha aí. Lo que más me gusta es cantar. Lo que más me gusta es cantar. Então, eu tenho lo diante do que aí?
de um pronome, né? O segundo exemplo, lo bueno de aprender espanhol é conhecer nueva escultura. Eu tenho diante do lo o quê? Um adjetivo, tá? Ok? Aí nós temos a formação do plural do substantivo lá na página 29. Formação do plural dos substantivos. Existem aqui para isso aqui algumas regras. Então a gente vai ver algumas dessas regras. Observa a tua tabela, que tá lá no teu livro, ou essa que eu coloquei aqui. Então a gente tem o seguinte: eu coloquei regra igual está lá no teu livro a tabela, regra e exemplos. Então, regras de plural do substantivo e alguns exemplos. Primeira regra: se a palavra no singular termina em vogal, o plural acontece como? Acrescentando a consoante S ao final, tá? Então, é uma regra geral de formação do plural, é o acréscimo do S ao final das palavras terminadas em vogais. Palavras terminadas em vogais vai para o plural de que forma? Acrescentando o S. Por exemplo, manzana, manzanas, café, cafés, arro, arros. Então, leite, leches, moto, motos, verduras, verduras. Terminou em vogal, para eu levar para o plural, eu só acrescento S, ok? Segunda regra, se a palavra no singular termina em consoante, o plural se forma acrescentando ES ao final. ES ao final. Então, terminou em vogal, eu acrescento S para formar o plural. Terminou em consoante, acrescento ES. Por exemplo, pan, panes. Frijol, frijoles. Alfajor, alfajores. Tá? Então, terminou em consoante, acrescento ES. Uma terceira regra para a formação do plural dos substantivos. Se a palavra no singular terminar em consoante zeta, Z, o plural se fará acrescentando ES ao final e trocando a consoante zeta, Z, por um C. Como assim? Não entendi, Carlos. Como assim, professora? Eu não estou entendendo. Então, se a terceira regrinha aqui, se a palavra no singular terminar em Z, nós vamos acrescentar aquela regrinha de lá que nós acabamos de ver. Se acrescenta ES, termina em consoante, acrescenta S. Mas se a palavra terminar em Z, a gente vai substituir esse Z pelo C. Por exemplo, arroz, arroces. Eu retirei o Z e coloquei o C. Então, terminou em Z em consoante, em singular, vai com CES para o plural. Arroz, arroces, peixe, peixes. Ok? Uma quarta regra aqui de formação do plural. Se a palavra no singular terminar em uma vogal fraca, seguida da consoante S, o plural não muda, permanece a mesma forma. O que é que vai mudar aqui? O que é que vai identificar o plural aqui? É o artigo. O artigo vai estar no singular para definir se a expressão está no singular ou vai estar no plural para definir o plural, tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Se a palavra no singular já tem o S no final, então eu não vou mudar, né? Eu não vou mudar, eu não vou acrescentar nada, vai permanecer da mesma forma, tá? Se eu estou diante de uma vogal, se termina diante de uma vogal fraca seguida de S. Por exemplo, nhoques, teses e crises. Então, aqui eu não vou mudar nada. Para identificar o plural, é o artigo quem vai identificar o plural dessas palavras, ok? Tudo certo? Aí nós temos, depois disso aqui, gênero do substantivo, tá? Geralmente, os substantivos masculinos, eles terminam em O, igual no português. E os femininos terminam em A. Não é assim que a gente identifica, geralmente, uma regra não é geral, para substantivo
gênero substantivo, né? Então, aqui não é muito diferente. A gente tem algumas regrinhas, vamos ver essas regras, tá? Olha lá, eu coloquei aqui na tabela assim, característica, gênero e exemplos. Característica, gênero e exemplo. Então, eu tenho 3 colunas, com uma com características, outra com gênero e outra com exemplo. Então, primeira característica, palavras terminadas em O. Palavras terminadas em O, que são femininas. La moto, la mano, la foto, tá? Eu tenho aqui algumas palavras terminadas em O, que não são masculinas, elas são femininas. Moto, mano e foto, tá? Palavras terminadas em A, que são masculinas e não femininas. Idioma, problema, poema. Observa o artigo que acompanha, o artigo masculino, artigo definido masculino. El idioma, el problema, el poema. Ok? Palavras terminadas em sion, da, tud. Essas são palavras femininas. Por exemplo, la relación, la televisión, la ciudad, la libertad, la juventud. São palavras femininas, com essas terminações. Palavras terminadas em arre e on são palavras masculinas. Paisaje, el equipaje, el error, el amor. Com exceção para flor. Flor é uma palavra terminada em OR, mas é uma palavra feminina, não é masculina. La flor e não el flor, tá? Então, aqui eu tenho essa exceção para flor, tá? Palavras terminadas em umbre, femininas. La costumbre, la machedumbre e la legumbre, certo? Palavras femininas. Ok? Então, em alguns casos, não é possível saber o gênero substantivo olhando apenas a forma da palavra, tá? Porque pode terminar em O e pode ser uma palavra feminina, pode terminar em A e pode ser uma palavra masculina, né? Mas mas a gente tem essas regrinhas aqui que nos ajudam a identificar essas expressões masculinas e essas expressões femininas, tá? Por exemplo, el árbol, el coche, el lápiz, la llave, la imagen, la sed, la sal, la leche, la nariz. Essas palavras são palavras que nós chamamos de palavras heterogenéricas, ou seja, palavras que têm gêneros diferentes de uma língua para outra. Palavras que se contrapõem o gênero se tratando de língua portuguesa e língua espanhola. Por exemplo, árvore é uma palavra feminina no português, mas no espanhol é masculina, tá? Chave, e assim sucessivamente, tá? Então, a gente tem muitas expressões que têm gêneros diferentes de uma língua para outra e que a gente vai chamar de palavras heterogenéricas, tá? Ok? São palavras, a já testou isso em um outro momento, palavras que mudam de gênero de uma língua para outra. Então, com gêneros opostos se tratando de português e espanhol, tá? Aí, lá na página 35, nós temos o gênero discursivo do capítulo 2, lá em infografia, que também nós estudamos para nossas atividades avaliativas do primeiro trimestre. Aqui eu coloquei um exemplo de infografia, e ele está com o título, o subtítulo, o texto, e as imagens que compõem o texto, tem fonte. Eu não coloquei aqui, mas ele tem dados também, fazem referência a dados estatísticos, vários exemplos de dados estatísticos que também compõem esse gênero discursivo infografia, tá? A infografia é um gênero discursivo
que mistura elementos verbais e elementos não verbais, como a gente está vendo aqui, para transmitir informações de maneira simples e objetiva, tá? Então, há essa mescla, essa mistura desses dois elementos de textos verbais e não verbais. Na infografia é possível, a gente encontra também escritos, desenhos, gráficos, números, mapas, diferentes formas, cores também, e muito mais elementos para que são desenvolvidos dentro desse gênero discursivo, tá? É muito comum que nesses textos, nesse gênero discursivo, a gente encontra textos pequenos, tá? Textos de informações pequenas, dados concretos sobre algum assunto ou sobre o assunto em questão, geralmente pesquisas, né? Pesquisas ou estatísticas. É um gênero que pode estar veiculado a diferentes meios, como a internet, revistas, jornais. Pode ser veiculado dessas diferentes formas. E, além disso, pode ter relação com outros gêneros também. Podendo se apresentar dentro de podendo estar contexto dentro de... podendo estar, aliás, inserido dentro de um gênero, de uma notícia, por exemplo, né? De uma reportagem, ou de um texto mesmo, um texto discursivo. E funciona assim como funciona como uma campanha de divulgação ou conscientização, tá? Então, a ideia do gênero discursivo em infografia é essa, tá? Então, é isso que a gente tem, crianças, de conteúdo da nossa revisão do primeiro bimestre, esses 3 conteúdos. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais e possam ter aprofundado mais seus conhecimentos. Muito obrigada e até a próxima semana.